o objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre os desafios do obreiro. Eu acho que alguns deles... Estão ouvindo? Eu acho que alguns deles a Janaína já trouxe aí. Eu acho que uns desafios bastante fortes, não é? A começar aí pela salvação, mas essa o Senhor já resolveu para nós, não é? Porque esse desafio da salvação seria intransponível por nós. Eu só vou pedir que você feche o seu microfone, tá bom? Porque senão eu vou me desconcentrar aqui. Fechar, não abrir, Romilda. Você abriu, Romilda? É fechar mesmo. Isso. Então, nós louvamos muito a Deus, porque o Senhor já rompeu esse desafio que para nós seria intransponível. Um outro grande desafio que a Cleide mencionou foi o do crescimento espiritual. Esse é um desafio fortíssimo. Isso vai depender de nós e também de Deus. É como eu tenho dito, não é? Deus é sempre competente naquilo que ele faz. Nós é que somos incompetentes naquilo que precisamos fazer. Então, como o crescimento espiritual, que tem a ver com a santificação, tem a nossa mão, tem o nosso dedo, não é? Isso acaba sendo difícil pela nossa incompetência de fazer isso. Então, esse é um grande desafio. E quanto maior o desafio, maior o implemento de forças que a gente vai precisar colocar. E esse implemento de forças vai estar no quanto nós estamos conscientes do privilégio daquele primeiro desafio intransponível para nós e que Deus já conquistou, a salvação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para mencionar alguns desafios. O outro desafio é o de servir. Então, essa sequência aí bem lógica, é bem joia, né? O primeiro desafio, a salvação. Segundo desafio, o crescimento. Terceiro desafio, o serviço, porque o serviço vai depender da disposição, não só da disponibilidade, porque todo mundo tem 24 horas no dia. Todo mundo tem responsabilidades. Todos têm compromissos. Não dá para dizer, não, fulano tem menos compromisso que eu, fulano, Beltrano tem mais tempo que eu tenho menos tempo do que o outro, e assim, não dá para saber isso, não dá para nós pensarmos assim. Todo mundo tem o mesmo número de horas, todo mundo tem o mesmo número de minutos, enfim, todos têm as mesmas condições, não é? E, eventualmente, algumas condições que alguns tenham menos do que outros, Deus vem e completa, porque, afinal de contas, quem é que nos ajuda? Quem é que nos habilita? É o próprio Deus. Então, são alguns desafios aí. O outro desafio deixa eu brincar um pouquinho, é aquele de você estar olhando o Lucas e a cama atrás dele. Esse é um desafio forte. Às 8 horas da manhã, às 8h30 da manhã, aparece o Lucas lá com a cama arrumadinha. Tudo bem, Lucas, não importa que você arrumou a cama. Mas para nós foi um desafio bastante forte, viu? É a mesma coisa que você, ou nós, ou qualquer um de nós, estarmos colocando uma mesa, todo mundo com fome, né? E aí você se apresenta ali na frente de uma mesa colocada ali só de coisa gostosa. Isso é um desafio enorme, não é? Mas brincadeiras à parte. A liderança, porque quando nós falamos em obreiro do Ministério Infantil, que, aliás, aliás, eu respeito demais da conta, no meu ministério, tenho dito isso para a Janaína, o trabalho que o Ministério Infantil tem feito é um trabalho primoroso, é um trabalho fantástico. Eu tenho dito assim também, eu fico muito, muito, muito tranquilo pelo trabalho que o Ministério Infantil, dentre outros ministérios,
tem feito em Vida Nova, um trabalho sério, um trabalho organizado, um trabalho alicerçado pela palavra, alicerçado pela pedagogia, um ministério que tem buscado o crescimento, né? Aliás, esse próprio tempo, essa própria reunião, esses 2 dias agora, sábado e domingo, isso é fantástico, isso é handicap, né? Elemento positivo aí para o Ministério Infantil. Não só a Janaína, não só a Cleide, não só a Dani, não só a Andréia, mas cada um dos obreiros tem feito a sua parte para que o Ministério Infantil esteja atingindo esse grau de seriedade que ele tem atingido. E assim, crescendo sempre, sempre mais. Né? O nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, ele merece cada vez mais e cada vez melhor de nós. Agora, tudo isso tem que ser equilibrado com muitos desafios que cada um de nós tem. Desculpe. Cada um de nós vive em desafios na família, desafios no trabalho, desafios na vida financeira, desafios nas relações conjugais, nas relações familiares, enfim, nas administrações das crises como um todo. Né? Existem crises, né? Na administração da falta de tempo. Todo mundo, todos nós, vivemos debaixo desse barulho todo. Essas inseguranças, essas instabilidades, como nós temos estudado, não é? Até essa quarta-feira passada, durante 4 encontros, nós estudamos sobre isso, as instabilidades e as soluções de Deus. Então, todos nós vivemos de maneira muito intensa, né? Todos esses desafios. No trabalho, desafios na família, desafios nas responsabilidades e desafios na igreja. A Janaína passou aí um testemunho rápido dos desafios que ela viveu, não só ela, né? Eu também vivi esses mesmos desafios, viu, Janaína? Não foi fácil, não é? Estar sendo preparado no eixo do tempo, estar acostumado a falar olhando para os seus olhos, de repente eu preciso falar olhando para um ponto de uma câmera. Que tristeza, não é? A câmera não tem vida, os seus olhos têm vida, sua feição, cada um com a sua particularidade, sua peculiaridade. Nós conseguimos ver na feição, nos olhos, nós conseguimos enxergar, nós temos uma fotografia bem forte do que acontece no seu interior. Para a câmera, nós não vemos nada disso. E o pior, quando nós estamos falando para a câmera, nós não estamos olhando para os seus olhos. Você já percebeu como é diferente? Agora eu estou olhando para a câmera. Você está tendo a impressão de que eu estou olhando para os seus olhos. É essa a impressão que tem que ter. Então, a gente olha para a câmera. Seria melhor se eu pudesse olhar para os seus olhos, como eu estou olhando agora. Percebeu como é diferente? Por isso que a gente sempre fala assim, olha, quando você está falando numa live, quando você está dando uma aula via internet, não olhe para a tela, olhe para a câmera, porque quando você olha para a tela, você não está olhando para os olhos das pessoas, você está olhando os olhos das pessoas, mas quando você olha para a câmera, você está olhando para os olhos das pessoas. Enfim, esse é um detalhe que a gente vai aprendendo. Não foi fácil. Horas do senhor Google, né, Janaína? Horas aí de buscando tutoriais.
horas fazendo as mesmas gravações, horas preparando as mensagens, porque uma coisa é o trabalho de mesa, é o trabalho de preparo das mensagens, outra coisa é o preparo de como mensagens. Bom, vocês sabem disso, vocês trabalham com as crianças, então aquele duplo esforço de você estar se preparando espiritualmente, se preparando tecnicamente, olhando, pesquisando a palavra. Depois você precisa ver como você vai passar para as crianças tudo aquilo que você estuda. Enfim, gente, os desafios são enormes, naturalmente. E essa pandemia trouxe para nós muito conhecimento, sim, mas debaixo de muitos desafios. Aliás, existe uma relação muito próxima entre grandes desafios e grandes aprendizagens. Onde não existe grandes desafios, existem pouca aprendizagem. Ou para deixar as coisas de maneira igual, onde não existem grandes desafios, não existem grandes aprendizagens. Então, isso é para nos estimular. Os desafios são grandes? São. O aprendizado também será grande. E quando o aprendizado é grande, a gente consegue passar mais, a gente consegue transferir mais. Não se esqueçam, quando nós discipulamos, quando nós ensinamos, é um trabalho de vida em vidas, ou vida na vida. Então, é aquilo que você viveu com Deus, é aquilo que você viveu no aprendizado para ensinar, você vai ensinar e vai transferir, não é? Para a vida daquele que está te ouvindo também, que está sendo desafiador para ele. Então, são alguns aspectos aí de desafios da liderança que é bastante importante a gente se situar. Um dos desafios fortes, um dos maiores desafios é o equilíbrio entre os desafios pessoais que você tem, que nós temos, são as minhas preocupações com a minha família, são as minhas preocupações com os problemas que a minha família tem vivido. Eu estou falando a minha, porque da mesma forma é a sua. São as suas preocupações, né? Os desafios dos seus queridos são transferidos para você, não são? É assim, geralmente. Isso aumenta na proporção que nós vamos trabalhando com os nossos filhos. Os desafios dos nossos filhos são os nossos. Os desafios dos nossos netos são os nossos desafios. Então, as preocupações. Então, imagine a gente equilibrar tudo isso, né? Problemas de tempo, problemas de cansaço, problemas na área da saúde, problemas físicos, problemas de estresse, né? Aqueles problemas assim que aparecem, que dá vontade de você sair voando e não ver mais ninguém, você largar tudo e deixar tudo, eu não quero mais saber disso. Ah, isso já aconteceu comigo, certamente já aconteceu com você. Tem momentos que é como o salmista diz, Senhor, que me dera se eu pudesse voar para longe e me distanciar de tudo aquilo que me incomoda. Então, são desafios comuns. Fique tranquilo, você não está sozinho nesse mar de desafios. Todos nós estamos juntos nele. Agora, um dos grandes problemas é nós equilibrarmos todos esses desafios com o continuar crescendo, continuar servindo. Olha só, é muita graça nós estarmos vivendo os estresses, em alguns momentos são maiores, outros são menores, né? Os estresses da vida, um deles é você estar se preparando para uma aula, ou se preparando para uma mensagem, um sermão, se preparando para alguma atividade. E aí você é obrigado a estar naquele lugar de maneira tranquila, demonstrando tranquilidade. Só a graça. Só a graça. Quantas vezes
eu lecionei, eu dei uma aula, eu sei que isso acontece com você também. Sem condições, sabendo que você está sem condições de dar aquela aula, sem condições de fazer aquela mensagem, de trabalhar aquele sermão. Mas aí é que é legal. Sabe por quê? Porque a gente se descobre de toda a nossa autossuficiência e se coloca diante do Deus Todo-Poderoso que vem e faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Isso é comum. Isso é comum. Só estou repassando para você alguns desafios que nós temos, que, do ponto de vista humano, intransponíveis. Mas Deus é fortalecedor. Uma coisa nós não podemos tirar da nossa mente. Nós somos salvos. E nós somos salvos para servir. Nós não somos salvos para curtir a salvação como um fim. Nós somos salvos para dar, para transferir, para transferir experiência, transferir espiritualidade, transferir experiências de vida. Isso não é muito fácil. É muito fácil nós nos descontrolarmos, é muito fácil a gente falar, eu vou largar tudo isso. Lembram da história do garoto que tinha 2 moedinhas? Ele disse assim, olha, esse R$1, 2 moedinhas de R$1, esse R$1 é meu, e esse outro R$1 é para Deus. Talvez alguns de vocês já devem ter contado essa historinha, eu quero usar essa historinha para essa questão do desequilíbrio, que sempre a parte espiritual acaba ficando prejudicada. Na história da moedinha, o menino estava indo para a igreja com as 2 moedinhas, uma dele e outra de Deus. De repente, ele tropeçou e uma das moedinhas cai, e cai no bueiro. Qual é a palavra do menino? E a moedinha de Deus se perdeu. Então, às vezes, isso acontece conosco. Nesse desequilíbrio, a parte principal, aquilo que tem a ver com a nossa entrega para Deus, acaba ficando prejudicada. Porque numa hora dessa, a gente acaba ficando conosco mesmo. Bom, eu preciso cuidar de mim. Estou cansado, estou estressado, estou com problemas, não tenho tempo, preciso cuidar de mim. Afinal de contas, se ninguém cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Sabe essas histórias? E a parte espiritual fica a ver navios, muitas vezes. Não estou dizendo que isso é sempre, tá bom? Mas é muito fácil esse desequilíbrio acontecer nessa maneira. Bom, qual é uma das coisas que nós precisamos firmar o pé para que o desequilíbrio não aconteça e acabemos perdendo a moedinha de Deus? Não nos esquecer de que precisamos estar firmes no Senhor. O Salmo 57, do versículo 7, é o salmo que nós usamos bastante nessas 4 semanas que estudamos sobre as instabilidades. Ele diz assim, meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo, quero cantar e entoar louvores. Numa outra versão diz, meu coração está firme, ó Deus. Num certo sentido, essa expressão, meu coração está firme, ele caracteriza melhor. Então, eu preciso estar firme. Eu preciso estar firme na realidade de que o primeiro desafio intransponível para nós, ele foi transposto pelo próprio Deus quando se entregou ali na cruz. Eu não posso me esquecer disso. Porque se nós estamos hoje no lugar em que nós estamos, é porque Deus nos colocou onde nós estamos.
tenho dito sempre isso, né? Não é a primeira vez que você me ouve a dizer. Antes de... eu não sei o que seria de mim se não fosse 1978, quando eu tive uma experiência de conversão. Eu não sei onde eu estaria hoje. E eu não sei nem se eu estaria em algum lugar hoje. Então, se eu estou onde eu estou hoje, é porque o Senhor me colocou onde eu estou. Ele firmou os meus pés. Então, eu preciso estar firme nisso, né? Meu coração está firme, ó Deus. Uma outra coisa que a gente, mais ou menos nessa direção, podemos nos esquecer, eu quero pegar um texto ali de Filipenses, no capítulo 4. Deixa eu só confirmar aqui nas minhas anotações, no capítulo 4, no versículo 8 de Filipenses. Capítulo 4. Não, desculpe, é Efésios, não é Filipenses, é Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo está dizendo assim: por isso é que foi declarado, quando eu subia em triunfo às alturas, quando ele subia, falando de Jesus, né? Quando ele subia em triunfo às alturas, ou seja, quando ele foi ressuscitado, e se ele foi ressuscitado, ele veio, morreu, e nós sabemos que ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue ali na cruz, e o texto diz: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Esses muitos prisioneiros que Jesus viveu somos nós. Porque quando ele morreu na cruz e foi assunto aos céus, ele levou a quem ele conquistou na guerra contra o diabo. Porque Jesus, quando veio com a nossa roupagem, né, ele desbravou a terra ou a casa do valente para tirar de lá aqueles que estavam cativos dele. E essa ideia é uma ideia que os efésios entendiam bem, porque era uma atividade de guerra. Os generais, quando saíam para a guerra, quando eles voltavam com os cativos que eles tinham conquistado na guerra e desfilavam no meio da cidade. O interessante é que aqueles que estavam na cidade atiravam lixo, atiravam ratos mortos na direção dos cativos. Mas era a conquista dos generais. Então, eu fico imaginando assim, que Jesus, quando foi levado para os céus, ele levou cativo aqueles a quem ele conquistara da mão do inimigo. Então, nós não podemos nos esquecer disso, que nós hoje somos servos de Deus. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, fala que nós somos servos dele. Nós somos cativos dele, nós não somos de nós mesmos. Nós não podemos nos esquecer disso. Percebe como isso é uma questão de consciência? Então, naquela hora de perder a moedinha, que estejamos perdendo a nossa moedinha, não a de Deus. Porque no momento em que nós perdemos a moedinha de Deus, nós estamos dizendo assim: eu preciso cuidar de mim mesmo. Mas nós não podemos esquecer que nós somos cativos de Deus. E o interessante é que nesse versículo ele continua, quando ele diz assim, eu vou voltar no versículo, só para a gente pegar o todo. Quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Olha só, essa distribuição de dons aos homens tem a ver conosco. Por quê? Porque se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é porque Deus me deu da sua graça. Graça significa dom.
Ele me deu da sua graça. Um dom que ele me deu, um deles, não é? O dom que eu tenho, o dom que você tem, não é um dom que eu tenho, porque eu não tenho dom para trabalhar com as crianças. Eu amo as crianças. Mas esse dom que a Janaína tem, que a Edinalva tem, que a Selma tem, que a Romilda, a Cleide, o Hugo, o próprio Lucas, não é? Que desde o começo está ali no Ministério Infantil. Por quê? Porque o coração dele e deles está no ministério. Isso daí tem a ver com o quê? Com o dom que foi dado por Deus. Então, esses dons foram distribuídos por Deus. Percebe? Olha só o contexto de grandes desafios, por conta da salvação que temos em Cristo Jesus, e a partir disso ele nos deu dons para desenvolver as atitudes e as habilidades para administrarmos esses desafios todos. Não é? Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Por isso é fazer isso com responsabilidade. Por isso é que é importante a salvação que nós entendemos que você já tenha. É o crescimento espiritual. Eu não vou dizer que você já tem, porque eu também não tenho. Eu estou em crescimento. Nós estamos em crescimento. Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos em crescimento. Para quê? Para servir. Para servir. E se tiver que perder uma moedinha, que seja nossa, não a de Deus. Então, abrindo mão do nosso tempo, se for o caso. Porque quem é o dono do tempo? Quem é que dá a capacidade para nós administrarmos todos os desafios da vida? Não é Deus? Então, dediquemos a Ele aquilo que precisamos dedicar e deixa Deus trabalhar com o todo. Ele vai nos dar condições. Não nos esqueçamos do Salmo 127. Não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tá bom? Então, isso daí é importante. Eu quero ler do versículo 11 ao versículo 16 de Efésios 4, que vai fortalecer para nós um pouco mais aí dessa questão de vida em vidas e essa graça e esses dons que Deus nos deu, essa questão de serviço. Então, a partir do versículo 11, olha só como o apóstolo Paulo é convincente para nós. Como ele diz assim, olha, eu vou ler Efésios 4, tá bom? A partir do verso 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu quero parar um pouquinho aí e dizer que ele não explora aqui todos os dons. Ele usa alguns deles. E usa 4 dons aqui. Mas se nós formos ver Romanos 12, se nós formos ver 1 Coríntios 12, a gente vai ver um sem número de dons. Não é sem número, mas em torno de 20 a 30 dons. Que Deus, graciosamente, deu para mim e deu para você, um ou mais. Então, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e outros para cada um dos nossos dons. Para quê? Com que propósito? Aí ele menciona no versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que eu estou fazendo, é isso que você está fazendo. Aperfeiçoando os santos. Quem são os santos? São aqueles salvos por Cristo, aqueles que aos olhos de Deus são santos, porque Deus olha para Jesus. Porque se Deus olhar para nós no nosso pecado, ele não vai nos olhar como santos. Mas como ele olha para Jesus, ao olhar para nós, ele nos vê como santos, como separados, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? São as nossas ovelhas. São as nossas ovelhas, as nossas ovelhinhas. Mais novas, mais velhas, menos novas, menos velhas, não importa, são as nossas ovelhas.
Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só o serviço, olha só o que significa o serviço. Olha só o que nós estamos fazendo, amados. Olha só o que você está fazendo. Porque o seu trabalho é imprescindível no ministério infantil. A Janaína não prescinde do trabalho de cada um de vocês. Ela precisa do trabalho de cada um de vocês. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa é a nossa tarefa, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. No momento em que nós estamos fazendo isso, que estamos colocando vida em vidas, colocando a nossa vida em vidas, nós estamos fazendo com que as nossas ovelhas também atinjam a maturidade e também estejam se entregando para outros, e os outros para outros, e os outros para outros. Isso que foi feito desde Jesus, desde os apóstolos até nós. Então, nós fazemos parte desse processo, nós somos elos dessa corrente. O objetivo, o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 14, é que não sejamos mais como crianças, perdendo a moedinha de Deus por aí, por exemplo. Levados de um lado a outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, vejam que o nosso trabalho, ele é intenso. O nosso trabalho é cheio de desafios. Mas o nosso trabalho é o trabalho mais importante que existe na face da Terra. Sabiam? Nós somos embaixadores. O trabalho de um embaixador de um país no outro é muito importante para esse país do qual ele veio, não é? Ele é o representante daquele país. Nós somos mais importantes que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Nós somos mais importantes do que o embaixador do Brasil no Reino Unido, seja lá em que lugar for, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, esse trabalho é muito, muito importante, mas ele é muito desafiador. Tivemos esse desafio por conta da pandemia. Nós não sabemos quais serão os nossos próximos desafios daqui para diante. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus está nos acompanhando, Ele está nos capacitando, Ele está nos habilitando. Foi o que aconteceu, eu quero concluir com esse ponto, foi o que aconteceu quando Moisés entregou o bastão da liderança para Josué. Ali no capítulo 1 de Josué, o texto diz assim, versículo 3, Deus dizendo para Josué, olha, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés. O contexto é outro, hoje, mas tudo que nós fizermos em termos do reino e da obra de Deus, o Senhor vai nos galardoar com vitória, que foi o que aconteceu aqui. No versículo 5, o texto diz, Deus diz assim para Josué, ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo e jamais te abandonarei. Gente, eu prefiro estar nos maiores desafios da vida,
mas com Deus me dando esse respaldo, do que em desafios muito menores sem o respaldo de Deus. Eu não quero que Deus tire de mim as dificuldades. Eu quero que Ele me dê forças para suplantar as dificuldades. Porque se o Senhor não construir a casa, eu vou trabalhar em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, eu vou guardá-la em vão. Versículo 6 desse capítulo 1 de Josué, que Deus está falando para Josué, ele fala assim, olha, ser forte, fica forte, destemido, ou seja, não tenha medo. Ele começa a dizer isso, por quê? Porque ele sabia que os desafios iam ser grandes. Mas Deus está dizendo, ó, fica firme que eu vou estar com você. Fica firme, porque quem vai estar destruindo os inimigos sou eu, e a gente já conhece a história, não é? Principalmente na proporção do quanto nós estamos acompanhando a jornada bíblica, por exemplo, nós temos visto que Deus ia na frente, Deus conquistava, Deus é quem dava vitória para o povo, Deus é quem dava vitória para Davi, por exemplo, sempre muito dependente de Deus, mas Deus está dizendo, fica firme, ser forte, ou seja, os desafios virão, não fiquemos perplexos diante dos desafios. Tão somente ser de fato firme. Interessante que Deus, ele bate nessa tecla, ó, fica firme mesmo, hein? Ó, cuidado, ó, fica firme. Ele está dizendo assim, fica firme porque vai vir pancada para o teu lado, hein? Ele diz isso para Josué, e a gente conhece a história. Nós sabemos o quanto foi desafiador para Moisés e o quanto foi desafiador para o povo. Então, fiquemos firmes. No versículo 9, ele reforça mais uma vez. Esse é o aspecto de maior reforço nesses primeiros 9 versículos. Quando ele diz, ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Mais uma vez, não temas, não te apavores. E aí ele diz, porque ou porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo, onde quer que você andar, onde quer que andares. Os desafios são grandes, são muito grandes, os desafios pessoais, os desafios familiares, os desafios financeiros, os desafios profissionais, os desafios emocionais, os desafios técnicos. É difícil preparar uma aula, é difícil se preparar em termos de paciência. Ah, como é difícil. Muito difícil. Mas não podemos nos esquecer que somos escravos, somos servos daquele que já nos conquistou, nos tirou da boca do diabo e nos colocou no seu colo. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, salvação já temos, crescimento espiritual, maturidade espiritual, procuremos buscar sempre esse crescimento espiritual para que nós possamos servir. Vida em vidas é isso. Vida em vidas significa salvação, santificação e serviço. Estamos no caminho certo. Você está no caminho certo. Então, somente fique firme aí. Você é responsável pela parte da muralha que você está. Você entendeu bem o que eu quis dizer com isso? Cada um de nós é responsável por uma parte da muralha, essa muralha de defesa. Se você sair dessa muralha, um outro vai precisar cuidar da sua parte também. Isso vai sobrecarregar o teu irmão. Cuidado, é responsabilidade sua. Deus vai cobrar de você. Que o Senhor nos ajude a fazer ministério com consciência,
E eu louvo a Deus, porque a Janaína tem mostrado isso, como mostrou resumidamente, não é? Agora, pela manhã, e eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo isso no restante do tempo que ela já tem preparado. Deus abençoe você, meu irmão. Saiba, você é muito valoroso para Deus. É muito valoroso para o ministério infantil. É muito valoroso para o meu ministério e é muito valoroso para a Igreja Batista Vida Nova. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa salvação maravilhosa que pudemos desfrutar. Obrigado porque somos prisioneiros teus, somos servos teus, e nos cabe nada mais além do que entregar a minha vida, a nossa vida ao Senhor de maneira irrestrita, a fim de sermos usados com o dom, os dons que o Senhor nos deu, para alicerçar outras vidas. Que a expressão vida em vidas, ou vida na vida, possa caracterizar o nosso ministério cada vez mais. Obrigado pela liderança do Ministério Infantil e obrigado por esses obreiros que arregaçam as suas mangas para estar fazendo aquilo que o Senhor delegou para que eles fizessem. Delegou para que nós fizéssemos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Janaína. Deus abençoe, queridos.